Questão 47, PUC, Rio Grande do Sul, 2016. Analise as informações a seguir contidas em um rótulo de alimento. De acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar? Bom, então aí a gente está vendo uma tabela que mostra as informações nutricionais de um determinado alimento. Podemos ver que em 8 unidades se tem equivalem a 30 gramas, né? Ou seja, cada unidade equivale a aproximadamente 3,5 gramas. Então, vamos olhar lá no quadro branco. Eu coloquei aí um comparativo entre 4 alimentos. Podemos ver informações nutricionais desses alimentos, que seriam o iogurte, o salame, um pote de azeitona com 6 unidades e um pacote de biscoito. A gente pode ver o seguinte, que as informações nutricionais do iogurte, apenas uma unidade já se tem 90 gramas. Vendo aqui o salame, a gente pode ver que se tem aproximadamente aí por fatia umas 8 gramas, né, mais ou menos. No caso aqui do pote de azeitona com 6 unidades, a gente tem 20 gramas, então é o que equivale aí a 3,5 gramas, né, mais ou menos. E o pacote de biscoito a gente tem 30 gramas com 3 biscoitos, dá aproximadamente 10 gramas aí por biscoito. Então, indo lá para a questão, vamos aí fazer os comentários, né? Na letra A temos: o alimento contém elevado teor de carbono e água, pois o componente majoritário são os carboidratos. Olha, esse item ele é falso. A quantidade de carboidrato não é um indicador da quantidade de água nos alimentos. Em se tratando da composição, podemos dizer que os carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Já a água possui o hidrogênio e o oxigênio na sua composição. Mas isso não indica a relação de água com carboidratos. Então, a gente já pode eliminar, né, esse quesito por isso. Então, quanto à quantidade de carbono também, podemos ver que os outros nutrientes, como proteínas, lipídios, possuem também uma grande quantidade de carbono. Então, com isso, podemos dizer que a letra A é falsa. Na letra B temos: o rótulo poderia pertencer a uma bandeja de iogurte, mas não a de um salame fatiado. Olha, esse item também é falso. Vamos colocar lá na imagem novamente. Então, como já dito aí, né, pela quantidade, que seria lá nessa informação, nessa tabela de informação nutricional, a gente está vendo aí 8 unidades. Então, no rótulo da questão aí, teremos uma unidade com um valor aproximadamente de 3,5 gramas. Ou seja, muito pouco, né, para um pote de iogurte. Veja aqui que no iogurte a gente tem por unidade 90 gramas. E lá, 8 unidades equivalem a 30 gramas. Então, esse item também é falso. A letra B, né? Então, a letra B é falsa. Na letra C temos: dentre as categorias nutricionais mencionadas, as proteínas e as gorduras são fontes de nitrogênio. Esse item também é falso, né? Antes da gente comentar esse quesito, a gente deve saber o que são gorduras e o que são proteínas. Lembre-se que gordura é um termo genérico para uma classe de lipídios. As gorduras produzidas por processos orgânicos, tanto por vegetais como por animais, consistem de um grande grupo de compostos geralmente solúveis em solventes orgânicos e insolúveis em água. São compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Nitrogênio não tem, né? Diferencia-se dos carboidratos pela proporção desses nutrientes. Cada molécula de gordura possui glicerol, que seria um álcool, combinado com ácidos graxos. Já as proteínas são compostas de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e quase todas apresentam enxofre. Algumas apresentam elementos adicionais, como fósforo, ferro, zinco, cobre. Mas com isso a gente pode dizer que esse quesito é falso. De um modo geral, gorduras não possuem nitrogênio na sua composição. Então, letra C, falsa. Na letra D temos: o rótulo poderia pertencer a um pacote de biscoitos, mas não a um de azeitona em conserva. Então, em conserva, possivelmente essas azeitonas elas vão ter uma quantidade bem superior de sódio, se comparado aí com a tabela, né? Além disso, a gente pode ver que aqui se possui 20 gramas de carboidrato, né? Que seria açúcar. E possivelmente as azeitonas não possuem. Vamos dar uma olhadinha lá no
nos valores nutricionais de cada uma. Então, ó, é o que a gente pode perceber isso. Então, esse item, o item D, ele é verdadeiro. O rótulo poderia pertencer sim a um pacote de biscoito, né? Então, 8 unidades poderia equivaler a 3,5 gramas cada, né? Mas não a de um pote de azeitona em conserva, pois o teor de carboidrato no rótulo da questão é muito parecido com o teor no rótulo de biscoito. Veja que em azeitona, o teor de carboidratos é 0, né? Tá aí, como vocês podem ver. Veja também que a quantidade de sódio na conserva é muito superior a 100 miligramas. E no pacote de biscoito está mais aproximado, comparando aí com o valor da tabela da questão. Então, item D, verdadeiro. Na letra E temos: o alimento não tem gorduras insaturadas, que são as gorduras trans. Esse item ele é falso. Gorduras insaturadas são mais saudáveis do que as gorduras saturadas. Os alimentos que contêm gorduras insaturadas incluem o abacate, as nozes, os óleos vegetais, tais como o óleo de canola, o azeite, né, no caso. Então, são exemplos de gorduras insaturadas. Já as gorduras saturadas, elas podem ser encontradas especialmente nos alimentos de origem animal, como carne gordurosa, manteiga, laticínios, mas também está presente no óleo e derivados de coco e óleo de dendê, assim como em diversos produtos industrializados. Em geral, esse tipo de gordura endurece, né, à temperatura ambiente. As gorduras trans é a transformação do óleo vegetal em gordura sólida, também conhecida como óleo hidrogenado. As gorduras trans são encontradas principalmente em alimentos industrializados, pois serve para dar crocância e consistência aos alimentos. A principal fonte de gordura trans na dieta é a vegetal hidrogenada, utilizada industrialmente na produção de biscoitos, bolachas recheadas, empanados, sorvetes, tortas, alimentos comercializados em restaurante, né, os chamados fast food. Esse tipo de gordura está relacionada a doenças cardiovasculares. Então, esse quesito ele é falso também. O alimento não tem gorduras insaturadas, que são gorduras trans. Então, lembre-se que insaturada é um tipo de gordura e gordura trans também é um outro tipo de gordura. Resposta correta, letra D.